everybody! Vamos para mais uma live! Sextou! E vamos para mais uma live! Gente, ó, a minha convidada já chegou e eu tô super empolgada e super ansiosa para falar com ela, porque ela já me demonstrou que é uma pessoa super competente, dedicada, com a resposta na ponta da língua. Vocês vão amar ouvir essa pessoa falando. Então já vou convidar ela e já vou pedir para ela se apresentar. Oi, Renata, seja bem-vinda. Sara Manso, Juan Gabriel, El Gato, professor André Martins. Deixa eu chamar a Renata. E a nossa live é muito importante. Oi, Renata, seja bem-vinda, minha querida. Olá, meu amor, boa noite. Boa noite. Olha só, Renata, eu de lã e tu de regata, tu viu? Muito quente aqui, eu tô morrendo de calor. Estou no Recife, então você já sabe como é que é aqui, né? Que é quente demais. Então eu vou te pedir para tu te apresentar para o pessoal, para a gente começar essa conversa, que eu sei que essa conversa vai render. Eu imagino, é uma dúvida de muitas pessoas. Bem, gente, meu nome é Renata Matos, eu sou neuropsicopedagoga clínica. Já trabalhei na educação por muitos anos, eu acho que mais de 12 anos. Já fui professora de educação infantil, professora de ensino fundamental, e até que eu me especializei e passei a clinicar. Hoje eu tenho um consultório, ele fica aqui em Moreno, Pernambuco. Então, um beijo para todos que estão, né? Que eu sei que tem gente aqui do Brasil todo. Então, é isso, gente. E hoje eu atendo clinicamente, e eu sei, né, da dificuldade que os professores têm hoje de identificar: é transtorno ou é apenas uma dificuldade de aprendizagem? Será que isso também é sua dúvida? É minha dúvida, com certeza. E isso que eu estou fazendo meu TCC, né, de psicopedagogia da pós, mas eu vou ser sincera, porque eu tenho essa característica. A minha pós foi muito, eu achei muito, né, mais ou menos, não aprofundou os assuntos. Eu fiquei cheia de dúvidas, sabe? Não foi numa escola boa, não foi numa faculdade boa. Então, assim, eu quero fazer outra, porque essa não foi legal. Então, a gente sabe que não foi legal, porque quando a gente começa a ter muitas perguntas e não ter as respostas, né? Exatamente. E aí, mesmo assim, eu estou ansiosa para a live, para te fazer as perguntas do pessoal que me passou e que também são minhas, né? As perguntas também são minhas. E assim, e já que tu se disponibilizou a estar aqui conosco, nos ajudando nessa mão, a gente vai conversar bastante. Já vou te agradecendo. E eu quero pedir a tua opinião também sobre uma coisa. Eu acho que seria, assim, imprescindível que os professores de todas as áreas tivessem, não só as pedagogas, mas os professores de português, inglês, ciências, história, geografia, tivessem pelo menos uma disciplina na faculdade que falasse sobre isso, né? Com certeza. Eu acredito que é uma falha muito grande dos cursos de educação, que a gente chega... Na verdade, o que a gente aprende em sala, na faculdade nos prepara muito pouco para a vida real. Eu acho que a gente aprende muito mais na vida real. A gente precisa de um diploma, né? Porque senão você não é contratado. Mas aquele diploma, ele não é sinônimo de sabedoria. Muita coisa você vai aprender na prática e você vai se deparar com situações que você jamais imaginou e que a graduação, a pós-graduação não lhe prepararam. Então, é uma situação... são muitas, não é só na questão de transtornos, não é só na questão das crianças que têm dificuldade de aprendizagem, é em todas as áreas. Um exemplo, uma faculdade, ela não prepara você para fazer um planejamento da forma que deve ser feito um planejamento. Você se sentiu preparada? A primeira vez que você pegou ali o diário, né? Eu não sei como é que fala nos outros lugares, aqui no Recife nós chamamos de diário. Quando a gente pega o diário do professor, que vai preencher o que eu vou fazer aqui. Se não tiver um colega de trabalho que lhe auxilie, você não vai conseguir fazer isso.
Então, a faculdade também não lhe prepara para isso, não é verdade? Na verdade, eu lembro que em 2005, né, alguns aninhos atrás, eu caí de paraquedas num curso numa escola bilíngue. Gente, o que eu sofri em 2005. Hoje, 2021, eu tô lançando um curso para pessoas que... Porque daí as escolas bilíngues fizeram um boom, né? Para as pessoas que estão passando nesse momento o mesmo perrengue que eu passei. Porque eu sei o que eu apanhei nessa vida, né? Para até me adaptar. E é isso que está dizendo. A minha faculdade não me deu o respaldo para trabalhar com crianças, né? Eu trabalhava porque eu era do curso de magistério, né? Exato. Então, assim, eu ia, inclusive, eu queria te dar essa dica para mais adiante, mas eu já vou falar agora, porque eu sou TDAH, e se eu não falar agora, eu esqueço depois, né? Então, eu vou te dizer, assim, ó, pessoas como eu, que fizeram uma especialização em psicopedagogia e não sentem que foi suficiente. Tu, como psicopedagoga, poderia lançar vários cursos online para as pessoas se sentirem mais seguras em fazer os diagnósticos, em observar, entendeu? Essa é uma dica que eu te dou, que tu teria campo, entendeu? Porque tem muita universidade online e aí nem todas têm tanta qualidade. E a pessoa já fez uma pós nisso e aí ela se saiu ainda se sentindo mal, aí ela não vai fazer outra pós. Ela vai procurar ajuda de colegas. Então, essa é uma dica, é uma dica que eu já te dou aqui para tu amadurecer essa ideia. Com certeza. E foi por isso que eu busquei a neuropsicopedagogia. Quando eu fiz a primeira pós, que foi em psicopedagogia, eu já pensava em clinicar. Sendo que eu saí dessa pós praticamente analfabeta. Eu não entendi. Eu me senti dessa forma. Eu me senti analfabeta. Então, eu procurei a neuropsicopedagogia. Porque a neuro, ela expandiu, né, os conhecimentos, principalmente nas dificuldades que a gente encontra na sala de aula. Então, um exemplo, uma dificuldade de aprendizagem. O que é uma dificuldade de aprendizagem? O que é um transtorno? Primeiro, o transtorno, ele não tem cura. O transtorno, você pode fazer intervenções, você vai ter alguns resultados, mas ele não vai ter cura. Então, começa por aí. Então, aquela criança que você fez de tudo para ela avançar e ela não avança, ao sinal de alerta. Pode ser sinal de transtorno. Outra situação... Pronto, vou colocar um e outro. A dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem é aquela criança que, por alguns fatores da vida dela, fez com que ela apresentasse essa dificuldade. Porém, quando ela é estimulada, ela evolui, ela pega. Então, isso não é transtorno, isso é uma dificuldade de aprendizagem. Então, eu vou dar aqui algumas características da dificuldade de aprendizagem e vou dar algumas características do transtorno. O que pode causar uma dificuldade de aprendizagem? Falta de estimulação. Quantas vezes... Eu acho que todo professor já passou por isso e muitos vão se identificar. Quantos professores aqui passaram a atividade para casa e na outra semana a criança não realizou? 1000 vezes. 1000 vezes. Então, é aquela criança que ela não tem estímulo. É aquela criança que ela vai para a escola porque ela precisa... O ECA está mandando. O Estatuto da Criança e Adolescente está dizendo que se a criança não for matriculada, os pais vão presos. Um exemplo, mais ou menos isso. Então, os pais matriculam, mas não têm aquela responsabilidade de fazer as atividades de casa. Então, não tem estímulo. E isso causa dificuldade de aprendizagem. Porque a gente passa 4 horas na escola com uma criança, com 20 numa sala, tem escolas públicas que tem 30, 35, 40. Então, a gente passa o conhecimento, mas a criança ela tem que ter uma ajuda em casa para buscar o conhecimento. Então, a falta de estímulo é o primeiro fator. A gente tem uma pergunta. Pode do fazer. Valdir. E quando o aluno é preguiçoso, uma chinelada resolve? Mas Meu Deus! Será que é preguiçoso? Será que é preguiçoso, Valdir? Será que ele não tem um transtorno? Né? Exato, não. A gente tem que primeiro
tirar todas as dúvidas. Se essa criança, ela realmente não tem um transtorno. Porque uma criança que ela tem transtorno de aprendizagem, ela não vai aprender no mesmo tempo que as outras crianças. Não adianta. Tem crianças que chegam à fase adulta e não sabem ler direito. Tem dificuldade com as palavras. Um exemplo é uma criança que tem dislexia. Ela tem dificuldade na leitura e desortografia. Ela não consegue compreender a ortografia da língua portuguesa. Uma descalculia. Ela não vai saber fazer cálculos. Então, não adianta. Você pode estimular, mas isso não significa que ela vai aprender. Ela vai aprender no tempo dela. É diferente. Essa questão de tempo dela também é uma questão... É uma faca de dois gumes. Que a pessoa fala assim, não, ele não aprendeu a ler porque é o tempo dele. Mas existem os marcos do desenvolvimento. Então, um exemplo, a gente sabe, para uma criança estar alfabetizada, ela até os 7 anos de idade, ela precisa estar alfabetizada. Então, se ela chega com 8 anos de idade, ela não reconhece as vogais, sinal de alerta. Tem o tempo dentro do tempo. Entendeu? Um exemplo, ela tem o tempo entre os 4 anos de idade até os 7 anos. Dentro do marco do desenvolvimento. Mas se ela passou esse tempo e ela não aprendeu, sinal de alerta. Entendeu? Entendi. Outro fator... Renata, o Valdir falou aqui, no meu tempo era lapada mesmo. Pai não pode bater, hoje é bronca. Deixa eu te explicar uma coisa, Valdir. Assim, ó. Eu sou TDAH, tá? Eu não consigo parar de me mexer. Não consigo. É mais forte do que eu. O meu pai e a minha mãe, eles poderiam, se eles quisessem, eles não fizeram, graças a Deus, eles poderiam me torar-lhe a pau todo dia, que eu não ia parar de me mexer. Entende? Eu ia estar apanhando de graça e criando trauma de graça. Então não é uma questão de bronca, não é uma questão de frescura. É uma questão de tu estragar a vida de uma pessoa pro resto da vida dela por uma coisa que ela não domina. Essa é a questão. Eu vou dar um exemplo. Não é frescura, é sério. Eu vou dar um exemplo na dislexia. Na dislexia, quando a criança ela está lendo, às vezes ela lê as primeiras sílabas, daqui a pouco ela confunde tudo. No cérebro daquela criança, as letras estão dançando. Então ela pode apanhar, pode vir lapada, pode vir o que for. Ela não vai conseguir, porque o cérebro dela... Olha, o nosso cérebro, ele tem conexões. O transtorno tem uma conexão que é com cálculo, leitura e escrita. Então, essas áreas, elas estão conectadas, né? Sim. As outras áreas, não importa. Então, qualquer defeito que der nessas areazinhas, a criança ela não vai. Então, a dificuldade da aprendizagem e do transtorno é exatamente isso. O transtorno é defeito nessas conexões que envolve a área da leitura, a do cálculo, a da escrita, entendeu? Então, é essa dificuldade. Um fator também que causa dificuldade de aprendizagem é a metodologia da escola. Gente, com certeza. O que tem de escola que ainda parece que está no tempo da caverna. As crianças estão aí com a tecnologia dando um pau nos professores de sabedoria de tecnologia. Aí vem lá o professor arrastando, como se estivesse no tempo da caverna, aquele livro gigante, e querendo dar aquela metodologia engessada. Exatamente. Essa criança não vai aprender. Ela está mexendo com o celular que é cheio de estímulos, é cheio de coisa, né, maravilhosas. Aí você vai lá, lê isso aqui, B com A, Bá, C com A. Essa criança não vai aprender. Existem aplicativos que a gente pode indicar para os pais, um exemplo, Silabando. Mãezinha, olha, esse aplicativo aqui vai ajudar o seu filho a desenvolver. Vou anotar, porque eu tenho um filho de idade que está em alfabetização. Tem muito. Silabando. Pode procurar depois no privado, que é um aplicativo maravilhoso. Ele é para aquela fase que a criança está juntando as letras, está juntando a família silábica. É bem importante esse aplicativo que a gente pode estar indicando.
Aí a professora vem com aquela metodologia totalmente ultrapassada. Arcaica. Causa dificuldade de aprendizagem numa turma inteira. Se tem aquela criança que vai... se tem aquela criança que é acompanhada em casa, é bom. Porque o pai tem a didática dele e ainda vai. E quem não é? Não aprende. A Rosemary falou. Tem uma filha com 12 anos, ela tem TDAH. Muito difícil mesmo. E eu ia te perguntar isso, Renata. Ó, a minha é mesmo assim, não consegue se concentrar em nada. Isso tem alguma coisa a ver? Oi, Renata, boa noite, saudade de você. Assim, ó, Renata, eu consigo me concentrar sim, só que eu tenho hiperfoco nas coisas, tá? Então eu fico ali, a pessoa pode gritar do meu lado que eu não vou ouvir, que eu tô no hiperfoco. Não, quem tem TDAH e tem um hiperfoco é maravilhoso. Tem crianças que não têm o hiperfoco. Que realmente não para. Ela não tem hiperfoco, ela tem que estar pra lá e pra cá o tempo todo. Entendi. Não, eu tenho hiperfoco. E aí, e algumas pessoas se incomodam com isso, né? Óbvio, principalmente os meus filhos. Mas assim, eu não sinto dificuldade nem na língua portuguesa, nem na matemática, mas na geografia, se eu olho um mapa, é exatamente como tu disse, é como se as cidades estivessem dançando. Exatamente isso que tu disse, sabe? Você não consegue compreender, né? Nossa! É a mesma coisa com a descalculia. Eu tive caso de descalculia que a gente ensina que 2 mais 2 é 4 e ele pergunta por que o sinal tá do lado. Por que o 2 tá aqui e não tá ali? E ele não consegue compreender. Adultos não conseguem fazer operações básicas de adicionar, multiplicar. Imagine só descobrir valor de X. Vai descobrir uma fração, não sai fração, né? Outro fator também que provoca muito dificuldade de aprendizagem é o ambiente em casa, né? Tem aquela criança que ela tem uma situação de vida extremamente difícil. E nem sempre, para ter uma situação difícil, é financeira, né? Às vezes a situação são os pais que brigam demais, são músicas até altas horas da noite, aquela criança não dorme bem, que a gente chama de fatores ambientais. É o ambiente que aquela criança mora, ele não favorece com que ela tenha uma aprendizagem com sucesso. E isso também causa déficit de aprendizagem. Entendi. Aí, assim, como diferenciar? Né, que eu acho que essa é a pergunta-chave. Quando a criança ela é estimulada e ela tem um avanço, isso não é transtorno. Aí a mãe procura a fono, procura uma neuropsicopedagoga ou uma psicopedagoga. E essa criança não sabe ler, começa a ler. Então não era transtorno, era apenas uma dificuldade. A Sara falou. A Sarinha Manso disse assim, passei por isso. Minha filha ficou 1 ano sofrendo com a professora e com 1 semana usando o app, ela deslanchou. Ah, isso que tu falou, Renata. Exatamente. Era uma metodologia engessada. A professora não tinha a didática boa para lidar com aquela criança. Então, os ativos digitais, né? Exatamente. Então, aquela criança que se você mudar a metodologia, ela evolui. Se você leva ela no especialista, ela evolui. Né? Passou na fono, não tem nada com a fono. Se ela tem algum probleminha de fala, resolveu com a fono, resolveu o problema dela de aprendizagem. Então, ela não tem transtorno. Ela só tem uma dificuldade de aprendizagem, que pode ser por questões ambientais, pode ser por uma didática ruim ou por outras coisas. O transtorno, ele é algo permanente. É aquilo que a criança já traz. E, geralmente, é genético. Então, um exemplo, Bruna, se você é TDAH, alguém na sua família é ligado a você geneticamente. Sim. Entendeu? Então, ou seu pai, ou sua mãe, um primo, um tio, alguma coisa ligada a você também teve TDAH. Então, um exemplo, o que eu escutava muito em sala de aula, quando a gente tentava abordar o pai para falar que a criança estava com uma dificuldade extra, né? Que tem aquela dificuldade de aprendizagem, tem a dificuldade extra. Aí o pai já vem logo com aquela coisa. Mas quando eu era pequena, eu era assim.
Só que a gente não ouvia falar de transtornos há 30 anos atrás. Verdade. Esse menino é danado, não para quieto, insuportável. Não se ouvia de transtorno. Então, talvez aquele pai tinha o TDAH e essa criança veio com TDAH. Entendeu? Sim, aí foi levado aos trancos e barrancos, né? Que daí eu acho que é o pior, porque daí quando a pessoa é levada aos trancos e barrancos, ela chega na idade adulta sem confiança nela mesma, sem parar em emprego nenhum, porque não se sente capaz de nada. Exatamente. Então, assim, por isso que a gente tem que lutar muito com essa demanda da frescura. Não é frescura, gente. Não é Imagina frescura. tu chegar na vida adulta, tu não se sentir, tu ter autoestima lá embaixo, do pé do cachorro, tu não se sente capaz de nada, não se sente capaz de manter um emprego. Exato. Não é frescura. É uma coisa séria e que muito precisa séria. ser levada a séria. Muito sério. Às vezes, existem casos de suicídio de pessoas que tiveram transtorno na infância, não foram compreendidos e virou um adulto frustrado. Ele não consegue emprego, ele não consegue firmar um relacionamento, ele não consegue se promover. Ele chega num ponto que ele fala: não, eu sou burro mesmo, eu sou um retardado, eu quero acabar com tudo isso, e acaba com a vida. Então, assim, essa negligência, ela tem um resultado muito negativo e pode ser causadores de tragédias futuramente. E tem pessoas que não reconhecem isso, né? Não é frescura do menino. Ah, outra coisa que tem a ver com o transtorno. A criança, ela é extremamente inteligente. Mas quando se trata, ela faz de tudo. Ela abre o computador, mas quando se trata de leitura, escrita e matemática, ela não vai. Isso é sinal de transtorno. Porque, como eu disse para você, essas áreas, elas estão interligadas. As outras áreas, ela tem outras funções. Então, se as outras áreas está tudo ok e só essas áreas estão dando bloqueio, é sinal de transtorno. Entendeu? Porque, um exemplo, uma criança que tem deficiência intelectual, ela não vai apresentar só dificuldade na aprendizagem, ela vai apresentar dificuldade de se locomover. Geral. Entendeu? Muitas coisas, assim, como amarrar um cadarço. Aos 7 anos de idade, uma criança amarra um cadarço. Tem crianças com 12 anos que não amarram um cadarço. Então, isso pode ser sinal de apenas envolveu tudo. Quando envolve tudo, não é transtorno. Transtorno é só leitura escrita específica, exatamente. Leitura escrita e... A Thaís falou: boa noite, meninas. Papo bom demais e super importante. Não se ouvia mesmo, não se conhecia. Olha o que aconteceu com Freud quando tentou falar sobre transtornos. Não foi levado a sério. Exatamente, Thaís. Né? Exatamente. E aí, ainda hoje, 2021, século 21, ainda existem pessoas que querem resolver na porrada e que querem taxar como frescura, né? Isso é muito sério. Isso é muito sério. E não é frescura. Não é frescura. No meu caso, Renata, eu não fui diagnosticada quando criança, eu fui diagnosticada depois de adulta. Então, eu levei isso para a idade adulta com diversas comorbidades. Né? Muitos adultos são diagnosticados recentemente, foram diagnosticados recentemente na fase adulta. E aí, assim, óbvio que eu arrastei um monte de problema para a idade adulta, porque eu não fui diagnosticada quando era criança. Só que eu não culpo a minha família, porque eu não tinha dificuldade de aprendizagem nenhuma. Nenhuma. Né? Exatamente. E aí foi mascarado, né? É isso que a gente tem que também, a gente tem que levar em consideração. Existe um transtorno específico de aprendizagem e existe os transtornos globais de desenvolvimento. Então, um exemplo, a pessoa fala, porque ele é autista, ele vai ter transtorno de aprendizagem? Não, ele não é obrigado a ter transtorno de aprendizagem. Ela é TDAH, ela é obrigada a ter transtorno de aprendizagem? Não. Então, você poderia ter uma dificuldade, mas não é obrigada.
Pode acontecer de uma pessoa com TDAH ter um transtorno de aprendizagem? Pode, mas não é obrigado. Eu conheço milhares de pessoas que têm TDAH e não apresentam transtorno de aprendizagem. E conheço pessoas com altas habilidades que têm transtorno de habilidade, de aprendizagem. Então, não estão ligados. A gente tem que saber diferenciar o transtorno de aprendizagem com o transtorno global de desenvolvimento. Não é porque você tem um que você é obrigado a ter o outro, entendeu? E Renata, é possível a pessoa ter TDAH e altas habilidades, ter as duas coisas? É possível. É possível. É possível. O que não é possível é a pessoa ser autista e ter dislexia. Não é possível. Entendeu? Porque, assim, o autista, ele move aquelas outras funções do cérebro que eu falei para você. Então, não está interligado com as áreas de leitura, escrita e cálculos. Está interligado com outras áreas. Agora, a pessoa ser TDAH e ter um transtorno pode. Ela pode. Entendeu? Entendi. E junto com esses transtornos que não foram tratados, que foram levados, arrastados pela vida, vem outras comorbidades, né? O que pode também vir a comprometer a vida da pessoa, não é mesmo? Sim. Ó, tem uma moça que tá falando aqui, Rosemary. A minha filha apresenta, sim, transtorno de aprendizagem. E muito. Exato. Veja só, gente. Tem uma diferença entre autismo. O autismo, ele traz várias consequências. E nem sempre ela está ligada com o transtorno de aprendizagem, não. Se você for pesquisar a fundo, o que traz dificuldade de aprendizagem no autismo não está interligado com o transtorno de aprendizagem. Então, fazendo as pesquisas aí, vocês vão ver que não pode ter, sim, muita dificuldade de aprendizagem. Muita, não é pouca, não. Muita dificuldade, porque outros fatores colaboram para isso. Mas transtorno de aprendizagem é outra coisa completamente diferente. Não é a mesma coisa. Entendeu? Entendi. Nossa, isso faz toda a diferença, Renata. Que a pessoa pode ter um transtorno, mas não significa que ela tenha dificuldade de aprendizagem. Não, de jeito nenhum. De maneira alguma. Olha, eu vou falar para vocês os principais transtornos de aprendizagem que a gente encontra nas escolas. Dislexia. Problema com a leitura. A criança não consegue, ela chega na fase de ler, ela chega naquela fase dos 7 anos de idade e ainda está aprendendo vogais. Então, é um sinal de dislexia. Descalculia, dificuldade com números. Aquela criança que ela não consegue, de forma alguma, fazer uma operação matemática. Ela até consegue com o tempo, mas assim, bem tardio. Enquanto ali as pessoas estão calculando o valor de X, ela ainda está naquela fase inicial, aprendendo a dividir, aprendendo a multiplicar, aprendendo a somar. Outro transtorno, desortografia, é quando a criança ela não consegue, de jeito algum, escrever um português correto. Ela tem uma dificuldade incrível na ortografia. Normalmente, ela vai falar da forma, ela vai escrever da forma que ela fala. Entendeu? Então, se ela fala assim, alguma coisa que tem som de U, ela vai colocar o U, porque o transtorno... Ela não vê lógica na ortografia. Ela não vê lógica na escrita ortográfica, né? Tem também a disprasia, que a gente vê aquela coordenação motora bem prejudicada, né? Aquela criança que ela não consegue cobrir ali certinho, ela tem uma dificuldade motora muito grande. Tem também a disfasia, é aquela criança que ela não fala corretamente. Pra tu, pra mim, esse tipo de vícios de linguagem, que às vezes é vício de linguagem e não é, pode ser disfasia. E existe a disgrafia. Essa daí, muita gente confunde. Ai, que letra feia, que letra horrível. Pode não ser só uma letra horrível, pode ser uma disgrafia. O cérebro da criança, ele não permite que ele faça aquela letra redondinha, bonitinha e compreensível. Pode ser uma disgrafia, entendeu?
Entendi. Perfeito, perfeito. E aí, quando a criança, assim, apresenta diversas, digamos assim, características que nos deixam confusos. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, tá? De um aluno. Um aluno que se incomoda com o barulho da turma, né? Aí ele se desloca, vai para o banheiro e fica no banheiro até a turma se acalmar. Aí depois ele volta. Quando ele foi fazer uma atividade de aula, que não valia nota, tá? Que era uma música, ele entrou em parafuso, começou a chorar porque não sabia resolver, não conseguia compreender, né? Esquece as coisas rapidamente, em outros momentos parece que não esquece nada, que lembra de tudo. Tá entendendo? Que mais que eu noto de diferença? Tem dificuldade de relacionamento com os colegas. E aí... No caso, a socialização dele. Sim. Quando tem muitas características que eu não consigo achar uma lógica, mas eu percebo que tem alguma coisa que não está dentro do comum, digamos assim, eu não consigo identificar. Mas eu sei que alguma coisa não está bem em comparação aos demais, né? Olha, Bruna, uma das dificuldades que nós temos é, primeiro, professor não identifica transtorno. Sim. Tudo isso que eu falei são princípios, são alguns sintomas que podem desencadear transtorno. Porém, a gente só sabe o que é um transtorno depois de uma avaliação neuropsicopedagógica, pedagógica, com neuropediatra, com uma equipe multidisciplinar. Um exemplo, eu sozinha, eu posso fazer uma avaliação, eu posso ter minhas suspeitas, mas eu não posso dar um laudo. Essa criança tem isso. Eu preciso da fono, eu preciso do neuro, assim como o neuropediatra, ele precisa de mim, ele precisa da fono, ele precisa do psicólogo. Então, nós nos ajudamos. Então, assim, essas características que você me falou, pode ser um autismo, pode ser apenas que aquela criança ela não seja sociável. Tem crianças que têm problema de socialização, que ela não, realmente ela não gosta. É aquela criança que ela gosta de ficar sozinha na dela. Tem criança que é muito tímida, que ela não gosta de estar ali conversando com outras pessoas porque ela pensa que vai falar besteira, que ela vai falar alguma coisa que alguém não vai gostar. Tem aquela criança que, às vezes, o professor não percebe, outros alunos estão perturbando ela prefere ficar ali quietinha para não ter a perturbação de outros alunos. Então, assim, professor, ele não identifica transtorno. O que a gente pode fazer é o seguinte, identificar esses comportamentos atípicos, levar para os pais, e os pais é que devem tomar as providências, né, buscar uma avaliação neurocognitiva para essa criança, para saber se essa criança tem alguma coisa. Sim, entendi. Eu entendi. E tem outras duas características. Ele está sempre cansado e com sono. Por mais que ele durma, está sempre cansado e com sono, né? Foi o que eu falei para você. Pode ser uma questão ambiental. A gente não sabe como é aquela criança em casa. Às vezes tem pais que giram a noite brigando. O menino não consegue dormir. Tem aqueles pais que passam o final de semana todinho nas músicas altas, roda outro dia, vai outro dia. Aquela criança não tem condições de aprender nada. Ele vai estar extremamente cansado. Outra questão também é aquelas crianças que elas servem, que os pais às vezes utilizam elas como domésticos em casa. Entendi. É aquela criança que varre casa o dia inteiro, lava prato, faz comida, ele lava roupa, ele chega na escola como? Cansado. Então, nem é que eu digo pra você, nem tudo é transtorno. Pode ser questões ambientais. Entendeu? Cadê? Teve uma moça que colocou aqui, Thaís. E professores que não são treinados para tal. É que na questão, não fazer o diagnóstico, óbvio, mas identificar o sintoma, entende? A característica. Porque daí as características são confusas e às vezes nesse aluno especificamente que tem dificuldade de relacionamento, nem a escola percebeu, entende? Exatamente. Eu que sou professora dele do curso de inglês, como é que eu vou intervir se nem a escola pontuou ainda? Daí eu me sinto de mãos amarradas, entende? Não é questão de
de fazer diagnóstico, não isso, não nessa questão. Mas na questão de identificar um fator ali que está prejudicando realmente a aprendizagem dele. Exatamente. E isso que a Thaís falou. A gente não tem treinamento nem para identificar isso, entende? Eu compreendo o seguinte, seria bom que todos os professores fizessem uma pós em neuro, ou pelo menos em psico. Infelizmente, essas condições não estão acessas a todos. Então, a escola, conhecendo como é... Porque, assim, o transtorno, ele até um tempo atrás, ele não era muito falado. O menino era danado, era burro, né? Era rotulado. Mas não era muito falado. Hoje em dia, ele ganhou, né? Ele ganhou espaço. Então, eu acredito que todas as escolas, elas deveriam levar profissionais para estar capacitando os professores. Não precisa que o professor ele tenha uma pós específica nisso. Mas a escola podia preparar profissionais para levar esse conhecimento. Que nem um exemplo que a gente está conversando aqui hoje. Se fosse uma visita numa escola, numa roda de conversa entre professores, ia abrir muito o leque para muitos professores. Entendeu? Então, essa falta de conhecimento, ela vem também da negligência escolar, da gestão escolar, que às vezes não quer investir, né? Para trazer o profissional para fazer esse papel. Ó, a Eveline disse assim, trabalho numa escola de tempo integral. Nas aulas depois do almoço, eles estão sempre cansados, mas não tem correlação com a aula. Mas aí é porque eles acordaram cedo e depois do almoço vai dar soninho, né? Isso é normal. Tipo, super normal. Ó, essas escolas em tempo integral é sacrificante demais para um aluno, né? Até porque a nossa cultura não nos preparou para isso. Um exemplo, lá na Ásia, a gente sabe que, um exemplo, os japoneses, os chineses, os coreanos, eles são criados para ser estudantes. E eles passam um dia na escola. Mas, com certeza, as escolas de lá, eles dão recursos para essa criança passar o dia inteiro lá e não se sentir enfadada. Tem várias coisas que acontecem, que eles aprendem lá no meio deles, que eles não se sentem enfadados. Aqui no Brasil, nós não temos essa cultura. A cultura de tempo integral, eles trouxeram agora, mas super mal estruturados. Eles simplesmente prendem o aluno na escola o dia inteiro. Tem algumas disciplinas seculares, porém não é agradável para o aluno. É realmente cansativo. E também quem não cansa depois do almoço, né, gente? Dá um outra coisa interessante, Renata, assim, ó, quando um aluno ele é agitado, eu acredito que é mais fácil da gente identificar para encaminhamento, né, para os responsáveis, para a psicopedagoga da escola, para pedagoga da escola, enfim, né, quando o aluno é agitado. Mas e aquele aluno que é quietinho e que tem um transtorno e que tem dificuldade de aprendizagem e que tu só vai perceber mesmo quando tu fizer a primeira avaliação com ele. Eu acho que aí tem também um desafio. Vários alunos, né, várias pessoas que foram diagnosticadas com um transtorno após os 7, 8 anos de idade, foram após a vida escolar. Até então, os pais não perceberam nada e só vieram perceber que essa criança tinha algum transtorno depois que passou pela fase da alfabetização. Então, ele chegou lá, eu acho que uns 4 ou 5 pacientes que eles são acima de 8 anos e não lê. Então, os pais só atentaram para perceber que eles tinham algum problema de fato, porque ele chegou à fase de 8 anos de idade sem ler. No segundo, terceiro ano sem ler. Então, grande parte dos pais, eles só aceitam depois que passa por essa fase. Antes, não aceitam. Se a gente fala assim, pai, o seu filho está precisando. Não, a gente nunca fala isso. O seu filho está precisando. A gente vai, como eu falei contigo até no WhatsApp, né? A gente vai pela beiradinha. Pai, o senhor percebeu perdão, que fulaninho está apresentando uma dificuldade tal?
Aí o pai que é presente, ele vai falar, percebi, ele tá apresentando isso em casa também. Depois você chega novamente, é aos poucos. Você não vai chegar nesse pai e falar, pai, eu suspeito que ele tá sofrendo, tem um transtorno. Não faço, não. Você vai pegar a antipatia desse pai e acabou a sua vida ali com aquela criança. Você tem que chegar aos pouquinhos. E sempre transferindo a responsabilidade para os pais. Pai, você percebeu que o fulaninho tá assim? Percebi. Passou um tempo. Pai, fulaninho não está alcançando. E assim a gente vai até que o pai desperte para uma necessidade de ser encaminhado. Ou até, então assim, o pai ele já falou, eu tô percebendo que ele tá com problemas, assim, de fazer um cálculo, de fazer alguma coisa. É a hora que o professor tem a oportunidade de falar, pai, não seria um momento legal passar ele num psicopedagogo? É um profissional que ele é especializado nessa área pedagógica. Nunca fale diretamente com um psicólogo ou alguma coisa que o pai vai olhar para você. Meu filho não é doido. E psicopedagogo não é coisa para doido. É ajudar no processo de aprendizagem. Entendeu? Então, a gente tem que chegar devagarinho. Se a gente não chegar devagarinho, a gente vai assustar aquele pai e ele vai se voltar contra nós. Sim. Sim, na verdade, o que tem que acontecer primeiro é o professor sinalizar para a orientadora escolar, né? Ou para a psicopedagoga escolar. A dificuldade que a gente tem, Bruna, é que poucas escolas têm esse profissional. Grande maioria da escola não conta com psicopedagogo, não conta com educação especial, não conta com, às vezes nem coordenação tem. Então o professor tem que se virar sozinho. E é ali, mano a mano com os pais. Com certeza, a primeira coisa de todas, o professor tem que sinalizar para um responsável pela escola. Na verdade, quem dá a notícia, muitas vezes, não é nem um professor, é o psicopedagogo. Né? Mas é uma situação delicada. É uma situação delicada, principalmente quando ele é a criança pequena, antes dos 5 anos de idade. Muito difícil os pais aceitar. Não é fase. Eu ouvi muito isso. Daqui a pouco vai dar um estalo nele e ele vai embora. Que estalo é ele? É mágico, é? É varinha de cordão, né? É complicado. E aí tu imagina se as famílias não aceitam quando são crianças, né? Quando eles são crianças, eles vão levar isso para a adolescência, e na adolescência, tu sabe, né? É a fase em que vai despertar diversas coisas e o aluno e vai prejudicar aquela criança, aquele adolescente, porque ele vai carregar aquela dificuldade para a adolescência. Vai levar. Ó, a Eveline disse que psicopedagogo é raro nas escolas. Então, vê que não é uma realidade só de Recife, não é uma realidade de São Paulo, não é uma realidade em Curitiba, é uma realidade nacional. É uma realidade nacional. Muitos não contam com esse profissional. E assim, a gente sabe que por lei, uma criança que ela já tem laudo, ela teria direito a ser acompanhada, ela teria direito a uma pessoa para auxiliar na sala de aula. Isso não funciona. No Brasil não funciona. Então o professor ele tem que se virar. E o que está acontecendo? Cada vez mais crianças com transtornos dentro da sala de aula, sem laudo, e o professor sem saber o que vai fazer. Porque quando a criança ela tem laudo, ele tem respaldo. Um exemplo, uma criança com dislexia. Se ela tem laudo de disléxico, o que vai acontecer? O professor ele é obrigado a ler a prova para ele, a fazer uma prova com menos questões, com letras maiores. Ele tem os seus direitos. Mas o que está acontecendo é o seguinte, as crianças estão chegando com 8, 9, 10 anos com dislexia sem laudo. Aí o professor surta. Aí, como é que ele vai evoluir? Que a gente sabe que a matemática e o português desses primeiros anos, eles são essenciais para os anos seguintes. Então, se esses primeiros anos eles não conseguiram
alcançar o que ele precisava. A criança chega no 5º ano, não calcula. Chega no 5º ano, não escreve direito. Ele vai fazer um 6º ano como? Sim. Professores de 6º, 7º ano estão enlouquecidos, pegando crianças sem saber de nada. E o que está acontecendo? Eu vejo o contrário acontecendo também, Renata. Assim, ó, vou te dar um exemplo. Uma família que tem 3 filhos, e o primeiro filho leu com 5 anos, o segundo filho leu com 5 anos, o terceiro filho não está lendo com 5 anos, eles entram em parafuso, achando que a criança tem um transtorno. Também acontece isso bastante, sabe? Acontece. Tá comparando muito com os irmãos, né? Exato. Acontece bastante. Não é Mas 5 anos ainda não é a idade de ler, né? Não, assim, tecnicamente ele não está atrasado. É o que eu falo para você. A gente tem um marco do desenvolvimento. Uhum. Então, entre os 5, entre os 4, tem crianças que até com 3 já tá silabando, né? Ali juntando as primeiras sílabas. Então, assim, entre os 3 até os 7 anos de idade, ela tem esse prazo para leitura. Mas é o que eu costumo dizer para os pais. Existe o tempo dentro do tempo. Então, se ultrapassou esse tempo, tem que ser investigado. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque daí o que acontece, o que a família está fazendo? A família está ansiosa, na verdade, né? Exatamente. Querendo que aquela criança leia antes do tempo, porque os irmãos leram antes do tempo. E irmãos são crianças diferentes, não dá para comparar uma criança com outra criança, né? Não dá. É aquela coisa, que nem o andar. Tem crianças que com 9 meses já estão dando os primeiros passos. Tem crianças que 1 ano e 2 meses, nada, está se levantando ainda. Mas ela tem aquele espaço de tempo ainda para se desenvolver e dar os primeiros passos. Mas tem pais que já surtam, procuram todos os profissionais. Então, tem aqueles que são cuidadosos demais e tem aqueles que são omissos. Não está nem aí. E quando vai perceber, o prejuízo já está muito grande. Muito grande mesmo. É porque tem família que já não considera a escola ou a aprendizagem tão importante. Que só leva aquela criança porque é obrigado mesmo, né? Então, o que acontece? Acontece que eles vão empurrando literalmente com a barriga, porque a escola vai terminar um dia, e aí tudo bem, aí tu já passou. Exatamente. Né? Eu acho que outra questão também, que eu acho que é uma das questões mais difíceis, é a questão financeira. Que às vezes tem aquele pai que ele é cuidadoso, ele é amoroso, ele percebeu, mas ele não tem condições financeiras de fazer as avaliações, ele não tem condições financeiras para fazer uma intervenção. Então, assim, outro déficit grande que o nosso Brasil sofre é com esse processo e o SUS. Porque isso aí era para o SUS assumir o papel. É saúde. Saúde mental. Saúde mental. E quando eles conseguem um psicólogo, vê, um exemplo, eu vou tirar pela minha clínica. As minhas sessões levam 50 minutos com um só paciente. Então, eu tenho 50 minutos para fazer uma intervenção. Dependendo do tipo de avaliação que eu vou fazer com ele, às vezes leva até 1h10. E se for uma anamnese, vai até 1h30 brincando. Pelo SUS, eles conseguem um psicólogo 15 minutos dentro da sala do psicólogo. Daqui a pouco, 15, sai um, já entra outro. Sai um, já entra outro. E já fica 10 ali esperando. Qual é a evolução que essa criança vai ter? Como é que o psicólogo vai descobrir alguma coisa atendendo 30 crianças, 100 crianças num dia só? Não tem como. Complicado, né? É complicado, exatamente. Então, isso aí é uma questão de saúde também. Que, infelizmente, não é para todos. Quem tem condições é bom. Procura uma clínica, procura um espaço. E quem não tem? Entendeu? Aí é onde o professor sofre também. Ó, a Eveline disse que a pandemia agravou muito. A Ana deu boa noite, Ana. Boa noite, Ana. A Eveline disse de novo, meus alunos que chegaram no primeiro ano mal conhecem os números e as letras. E, Eveline, eu nem vou... Olha só, né? Sempre aquela história de casa de ferreiro, espeto de pau, né? O meu filho tem 5 anos.
em idade de está numa idade de alfabetização. E quem disse que ele reconhece? Até bem poucos dias atrás ele não sabia a diferença entre números e letras. Olha, agora ele já diferencia. Agora ele diz assim, ó, coloca o número, agora coloca a letra. Só que ele tem uma resposta sempre na ponta da língua. Ele diz assim, mas eu sou criança, eu não preciso aprender a ler ainda. Olha, eu concordo que com a pandemia as coisas piorou muito. Por quê? Principalmente para crianças abaixo de 6 anos, onde não é obrigatório estar na escola, né? Que a gente sabe que a faixa obrigatória da criança ser matriculada é a partir dos 6. O que aconteceu com a pandemia? Primeiro, o ensino online para crianças nessa idade não funciona. Concordo. Crianças, eles não têm maturidade de ter atenção, a não ser que ele tenha um adulto por perto. Mas a maioria dos pais trabalham. Eu concordo. Então, não funcionou. Eu acho que tem idade para ensino online, né? Que exatamente, tem idade. Uma idade daqui para cima. Você tem um filho de 5 anos, você sabe que não funciona. Exato. Outra coisa, os pais se desesperaram, porque muitos trabalham, não podem dar atenção para essa faixa etária, tiraram as crianças da escola. Não é obrigatório estar matriculado, tiraram da escola. Então, essa criança, ela perdeu 4 anos, 5 anos na escola. Então, ela chegou no primeiro ano analfabeta. Sim. Sem saber de nada. E os professores dos primeiros anos estão sofrendo muito com isso. Muito. Porque estão recebendo as crianças para alfabetizar. Só que o livro, ele pede outra coisa. O livro não está adequado com a pandemia. O livro ele não vem adaptado. E nem a escola se organizou para falar, olha, vamos trabalhar os assuntos principais do livro, vamos fazer uma reunião com os pais, ó, isso aqui a gente vai tirar, isso aqui a gente vai tirar, vamos priorizar isso aqui, que é para alfabetizar primeiro, para depois entrar em outras. Não, vamos seguir ali o que o MEC está pedindo. Mas a criança ela não veio preparada para aquilo. Então, isso, muita gente está pensando que é transtorno, e não é transtorno, é dificuldade de aprendizagem. Porque ele não aprendeu. Como é que ele vai fazer se ele não aprendeu? E se ele está entrando no primeiro ano é para ser alfabetizado, né? Não é para chegar alfabetizado no primeiro ano. Exatamente, mas ele chega no primeiro ano com noções básicas do alfabeto. Sim. Com noções básicas dos numerais até 30, pelo menos até 30. Ele chega com noções básicas do que é somar com os dedinhos, pelo menos até 10. Que 5 mais 5 é 10, eu posso contar nos meus dedinhos. Ele chega com as noções básicas do que é o número, do que é letra, do que é vogal e consoante. Mas o que aconteceu nesse período de pandemia? As crianças foram afastadas, elas não foram. Então, elas chegaram no primeiro ano para aprender o que aprenderiam no maternal. Para aprender o que aprenderiam no infantil 1. Entendi. Então, mas o livro não está adaptado para isso. O livro está adaptado para crianças que já conhecem essas coisas. Então, teria que ter o quê? Uma adaptação da escola em relação a como vai utilizar o livro. Olha, nós, pais, nós iremos usar o livro parcialmente e vamos associar com as folhinhas. Passaria mais tempo com a letra B, mais tempo com a letra C, mais tempo apresentando um número tal, porque a criança não sabe. Mas não aconteceu desse jeito. Entendeu? Foi empurrado, não, tem que dar o conteúdo do livro, acabou. Aí é o que acontece. As crianças com baixíssimo rendimento, uma dificuldade de aprendizagem terrível, e isso não é transtorno. Transtorno é atraso, né? É algo persistente. É algo... A criança, ela chegou, ela aprendeu, não é transtorno. A gente tem que saber diferenciar isso. Entendeu? Ó, a Eveline disse exatamente isso. Meu mundo todinho. Voltei para o infantil, nem inglês direito estou conseguindo lecionar. E eu percebo isso dentro de casa. Com o meu filho não é transtorno, é atraso. Ele está atrasado porque ele ficou em casa enquanto ele deveria estar na escola. Em que Exato. O online não funciona na idade dele. Não então funciona. Não tinha o que fazer. Eu precisava. Não funciona. Nós precisávamos continuar trabalhando. Exatamente. Aí, olha, Renata,
Eu queria ficar contigo aqui mais uma hora conversando, mas a gente tá quase fechando uma hora já. Tá bom. Tu viu que coisa é quando duas pessoas se encontram com um assunto que gosta, que tem pergunta, que rende, que tem dificuldade na escola, que tem dificuldade em casa, que tem formas de orientar as famílias a fazer o melhor pelo seu filho, a coisa rende, tu viu, né? Rende, foi embora, né? O tempo passou que a gente nem sentiu. Exatamente. Pra ser honesta, antes de começar a live, eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar 1 hora de transtorno de aprendizagem? E aí passou. Que bom. Foi um prazer. E te dizer, foi ótimo, ótimo. Eu acho que tu deveria fazer vários vídeos no teu canal pra gente te acompanhar. Porque pensando. Tu fala bem, tu explica bem, tu esclarece bem e Obrigada. tu demonstra totalmente segurança no que tu tá falando, conhecimento de base, conhecimento profundo. Muito obrigada pela tua presença, foi muito esclarecedor para mim. Eu que agradeço. Muito. Eu acho que todo professor deveria ter uma Renata na escola para orientar dessa forma e dizer assim, ó, professor, presta atenção para sinalizar assim, assim, assim. Acho que todo professor deveria ter uma Renata lá. Obrigada. Agradeço a todos. Boa noite a todos. Obrigada para quem interagiu. Se a gente não respondeu alguma pergunta, a gente pede desculpa. Espero que... Eu estou à disposição no meu WhatsApp. Quem quiser me seguir, quem quiser falar comigo no Insta também, tiver qualquer assunto em relação a isso, vocês podem me procurar também, que eu estou à disposição, viu? Foi um prazer imenso. Muito obrigada. Gurias que estão elogiando, muito obrigada. Vocês podem clicar aqui, ó, tanto quem segue a Renata, quanto quem me segue, clica aqui que vai ver o arroba das duas, para poder acompanhar o trabalho. Porque, né, o pessoal diz assim, tá, mas tu é professora de inglês, vai falar sobre transtorno. Gente, todos os professores têm que falar sobre transtorno. Todos. Tá na realidade de todos. É o que tá na realidade de todos. E aí eu vou te colar em ti agora para ver os teus vídeos, tá bom? Certo, meu amor, disponha. Muito obrigada pela tua presença. E não quer dizer que a gente não possa fazer mais lives. A gente pode fazer mais, né? Pode sim, com certeza. Inventa o tema aí que a gente tá dentro. Então tá. Muito obrigada, Renata. Boa noite. Bom final de semana. Gente. Tchau. Beijo pra todos. Foi um prazer, viu? Tchau.